O implante dentário biológico é o resultado de mais de 10 anos de investigação e foi concebido pelos profissionais da Academia Global de Medicina Dentária Biológica. Eu tenho comigo em estúdio um dos grandes impulsionadores deste projeto, é o meu convidado, o Dr. Pedro Ferreira Borges, médico dentista. Doutor, muito bem-vindo ao consultório do Porto Canal. Obrigada pela sua presença aqui no programa. Doutor, antes de falarmos desta inovação, do qual o doutor faz parte, vamos esclarecer lá para casa o que é um implante dentário comum. Boa tarde, queria agradecer o vosso simpático convite e a oportunidade que me deram de estar aqui a falar sobre o assunto que eu mais gosto e aquilo que eu faço na minha vida profissional. Um implante dentário é uma peça que nós utilizamos para substituir um dente. As pessoas vão perdendo os dentes ao longo da sua vida, algumas vezes por doenças, outras vezes porque simplesmente não têm a oportunidade de os cuidar tão bem, e o implante dentário usa-se como uma raiz artificial que vai suportar aquilo que nós chamamos do dente, aquilo que as pessoas entendem como um dente. E que tipos de implantes é que existem à disposição? Sem falar para já no biológico. Os implantes são todos, basicamente, eles são todos muito parecidos, são constituídos por parafusos de titânio com um grau de pureza suficiente para que o nosso organismo não aceite, que o nosso organismo o aceite e não rejeite, ou por outro lado não entenda como um corpo estranho. Mas porquê o titânio? Que características é que tem o titânio que permitem que isso aconteça? A utilização do titânio nos implantes dentários ocorreu de uma forma mais ou menos acidental. O professor Breinemark, que foi a pessoa que começou a desenvolver os implantes da era moderna, como nós o conhecemos, estava a fazer uma investigação e nessa investigação decidiu utilizar o titânio. E aquilo que se verificou durante essa investigação é que o osso, para além de não entender que o titânio fosse um elemento estranho, ligava-se a esse material. Daí que se passou a utilizar o titânio não só nas aplicações dos implantes dentários, mas noutras aplicações no campo da medicina e da cirurgia. Qualquer pessoa pode ter um implante, doutor? Sim, qualquer pessoa pode ter um implante dentário. A partir de que idade é que é aconselhável? As crianças podem? Não, as crianças não podem ter implantes dentários. Os implantes dentários devem ser colocados quando está terminado o crescimento. Se alguma dúvida houver por parte dos médicos dentistas, existem exames que nós podemos solicitar aos doentes e verificar que o seu crescimento está terminado. E nessa fase, sim, poderíamos colocar um implante dentário. E, obviamente, tem que faltar algum dente. Claro, obviamente. Qual é a vantagem dos implantes sobre as próteses? Ou porquê é que se opta por usar implantes? Porque os implantes é aquilo que nós, neste momento, podemos fornecer aos nossos doentes e que é o mais parecido com os dentes que tinham perdido. Aquilo que lhes dá mais conforto em termos de mastigação, aquilo que lhes dá mais conforto em termos do seu contacto com as outras pessoas que os rodeiam, no seu contacto do dia-a-dia. E os resultados também são, de facto, os mais parecidos, então, com aquilo que... Sim, os resultados são aquilo que é mais parecido com os nossos dentes. Vamos, então, falar das desvantagens destes implantes comuns, doutor. Os implantes comuns não poderíamos chamar de desvantagens, da mesma forma que não poderíamos dizer que existem vantagens ou muito grandes relativamente ao Natural Lock, o implante de uma peça só. São ambos, quer uns quer outros, são dispositivos que são muito bem sucedidos no tratamento da falta de dentes. A grande diferença é que num implante de duas peças, e eu não sei se a câmara poderá então mostrar... vamos apresentar o Natural Lock? Podemos começar pela parte dos implantes de duas peças. E eu falar um bocadinho para que as pessoas visualizem... Portanto, o implante comum, só para se perceber lá em casa, é de duas peças. Isso é que é importante referir. Há uma peça que fica colocada dentro do osso e essa peça vai suportar um pilar, que é uma segunda peça, que é parafusada no implante que está colocado dentro do osso e que vai suportar o dente. Quando nós temos estas duas peças, existe sempre um espaço virtual entre estas duas peças. Um espaço que nós não vemos, mas que se nos transportarmos para o nível microscópico, que é o nível das bactérias, ele existe.
o que faz com que, ao longo da nossa vida, e ocorre mais no primeiro ano de colocação do implante, há uma reformulação do próprio osso para que se acomodem todos os tecidos. E essa reformulação dá-se abaixo, habitualmente dá-se abaixo daquilo que é a linha que separa o pilar da própria coroa. Muito bem. E é então a esse nível que este novo implante biológico, no fundo, vai colmatar essa falha, esse espaço, será? Sim, o novo implante biológico, não sei se quer falar já no Natural Lock. Vamos então apresentar o Natural Lock. O doutor trouxe-o? Trouxe. O Natural Lock, não sei se conseguem ver aqui na câmara, está aqui o próprio implante, é constituído por uma peça só, em que o pilar que suporta o dente e a peça que suporta o pilar e que vai suportar o dente são todos na mesma peça. Isso evita aquela união que existe entre o pilar e o pilar e o implante. E faz, por outro lado, promove que haja uma adesão de células, de células e que as células não se vão afastar dessa interface que existe, essa interface virtual que existe sempre. No fundo, ele procura assemelhar-se mais a um dente natural, em que temos a raiz e a coroa tudo numa mesma peça, e distanciar-se ligeiramente daquilo que é o implante convencional. Portanto, essa é a grande inovação. A grande inovação. Para além desta grande inovação, o material é o mesmo que nós utilizamos o titânio que nós utilizamos nos implantes também de duas peças. Sim. É o tratamento da superfície. É o tratamento da superfície do próprio implante. Porque o implante é um parafuso e nós, às vezes, na brincadeira dizemos que é um parafuso e as pessoas ficam a olhar para nós como se nós estivéssemos a falar de alguma coisa mais assustadas, se calhar algumas vezes. Mas é verdade, o implante é um parafuso, que é maquinado como um parafuso convencional e que depois dessa maquinação que lhe vai dar a forma, vai ter um tratamento de superfície para que as nossas células tenham maior afinidade com essa superfície do próprio implante. E isto é comum a todos os implantes de uma peça ou de duas peças. Esta superfície foi trabalhada, esta superfície foi desenvolvida tendo em conta que nós necessitávamos de uma maior afinidade das células dos tecidos moles, das células da gengiva, para a própria superfície. E claro, também nunca descurando que nós precisávamos também de uma afinidade das células ósseas para a própria superfície do implante. E esta superfície foi desenvolvida para que permitisse essa ligação e essa união das células da gengiva ao próprio implante. Nós temos uns exemplos, doutor, não sei se podemos ver as imagens da colocação. Esta colocação, doutor, o procedimento é mais simples, é igual? O que é que difere o implante comum à colocação deste implante? Este implante foi desenvolvido para que sempre que possível, e eu gosto de realçar o sempre que possível, nós fazermos procedimentos minimamente invasivos. São comuns na medicina os procedimentos minimamente invasivos, e nós, na medicina dentária, deveríamos tentar adaptá-los também à medicina dentária. O que é que estamos a ver, doutor? O que estávamos a ver foi a fotografia de uma doente que tinha uma raiz fraturada, Sim. Uma raiz que a própria raiz natural não poderia suportar nenhum dente, ou seja, a raiz natural não poderia suportar a coroa, e então o tratamento de eleição para esta doente é a colocação de um implante dentário para suportar o dente, ainda por cima um dente que está numa zona estética e numa zona visível. E aquilo que se fez, colocou-se um implante de uma peça só, com um protocolo de cirurgia. Aquele já era o Natural Lock. Aquele já era o Natural Lock. É um implante de uma peça só, o Natural Lock, com um procedimento minimamente invasivo, em que procuramos não mexer muito nas características daquilo que eram os tecidos, porque sabíamos que os tecidos estavam íntegros e era isso que nós precisávamos em termos estéticos. Colocamos o Natural Lock, como eu lhe disse, com um procedimento minimamente invasivo. Esta é a fotografia já do final da própria intervenção. É uma intervenção rápida. A própria intervenção já com a coroa provisória. É mais rápida do que a colocação do implante comum? Quando nós fazemos um procedimento minimamente invasivo, é mais rápido do que a colocação de um implante comum. E é doloroso, doutor?
tanto quanto os implantes de 2 peças. Agora, utilizada a anestesia normal? Claro, com anestesia local. É um procedimento. Eu gostava de desmistificar um bocadinho aquilo que é a colocação dos implantes dentários. Pois há um mito à volta da cirurgia, não é? Há um mito à volta dos implantes à volta dos implantes dentários como sendo procedimentos dolorosos, como sendo procedimentos demorados. O tratamento com implantes dentários não é muito diferente dos tratamentos convencionais que se fazem nos consultórios, que se fazem que os médicos dentistas realizam. E acho que é importante realçarmos isto e desmistificarmos um bocadinho daquilo que é a colocação de implantes dentários. A técnica de colocação de implantes dentários é provavelmente das técnicas com mais sucesso a nível médico. Quando eu digo a nível médico, estou a incluir outras técnicas cirúrgicas. É das técnicas com mais sucesso a nível médico. Portanto, acho que é importante nós desmistificarmos. Quando me falou ser doloroso, o procedimento em si não é doloroso, que está com anestesia local. Obviamente que o conforto do doente o conforto pós-operatório do doente é muito maior quando o médico dentista realiza um procedimento minimamente invasivo. Claro. Portanto, a recuperação é melhor? A recuperação é melhor. Quanto menos extenso for o procedimento, maior poderá ser a concentração de tudo aquilo que é potencial de cicatrização que existe do próprio indivíduo, de se concentrar num sítio mais pequeno do que se concentrar num sítio bastante maior. E quanto tempo é que duram estes implantes, doutor? São para a vida toda? Provavelmente nós estaremos a falar de que os implantes serão para a vida toda. O nosso conhecimento neste momento não é um conhecimento que isto a nível de todos os implantes não é um conhecimento que nos permita dizer que quando estamos a colocar um implante numa pessoa que tem 20 ou 21 anos, que esse implante durará para a vida toda. Certo. Até porque nós não temos implantes, hoje em dia a esperança média de vida é muito superior àquilo que era há uns tempos e nós não temos estudos que nos mostrem longevidades a 60 anos ou a 70 anos. Aquilo que nós acreditamos e quando nós extrapolamos os resultados dos primeiros estudos que se fizeram com os implantes da era moderna, e quando digo os implantes da era moderna, estou a dizer os implantes com formato de parafuso, porque existiam outros antes desses, com os implantes da era moderna, se nós extrapolarmos os resultados desses implantes e os adaptarmos às novas qualidades que têm os implantes dentários, nós provavelmente estaremos a falar de tratamentos para a vida toda. E isto desde que haja um controle da própria pessoa e um cuidado da própria pessoa para manter os seus implantes. Nós temos que pensar que muitas vezes as pessoas que perderam dentes, algumas vezes perderam-no porque não tiveram tanto cuidado com os seus próprios dentes. Com os seus próprios dentes. Portanto, nós temos que incutir esta educação, claro, bons hábitos aos próprios doentes. Portanto, depois de colocar um implante, é importante manter a higiene diária e tudo isso para que ele se mantenha também. Sim, é muito importante manter a higiene diária, mesmo sem ter implante. Sempre. Mas quando colocamos o implante dentário, sim, é bastante importante. Muito bem. Doutor, isto é um investimento, estamos a falar de um investimento grande? Investimento a nível financeiro? Para a colocação de um implante. Ou difere muito do implante comum? Difere só num aspecto. Quando nós podemos fazer o custo de produção, voltando um bocadinho ao início, o custo de produção de um implante de uma peça só é inferior ao custo de produção de duas peças. Claro. Portanto, estes implantes são comercializados a um preço ligeiramente mais baixo do que é o custo de um implante de duas peças. Obviamente que no custo total de um tratamento estão sempre incluídos os honorários do médico dentista, claro, que o coloca e dos próprios materiais. Agora, se nós atendermos a que quando nós fizemos um tratamento com um procedimento minimamente invasivo, sempre nos é possível, e que a pessoa possa retomar a sua vida de imediato, não ter que estar ausente ao trabalho ou não ter que estar a ausentar-se da sua vida normal do dia a dia, nós poderemos considerar então este um aspecto mais económico. Certo. E se tudo isso não fosse justificação suficiente, acho que há uma que deverá estar sempre em primeiro lugar, que é o conforto das próprias pessoas e a qualidade do tratamento que vão receber. E isso é o mais importante. Isso é o mais importante quando alguém decide dar o passo de fazer um tratamento com implantes dentários. Doutor, esta inovação, este Natural Lock, significa o desaparecimento dos implantes comuns? Não, nada disso. O Natural Lock não apareceu como uma solução milagrosa para todos os casos. Como qualquer outro dispositivo médico, o Natural Lock tem indicações próprias. Nunca pretendeu substituir os implantes de duas peças, mas há algumas situações em que os médicos dentistas irão considerar
a hipótese de colocar um natural lock em detrimento de colocar um implante de duas peças. Mas em que peças. situações? É o médico que opta porquê? Eu acho que há uma indicação grande e a experiência que eu tenho, quer de lidar com a população portuguesa, quer a experiência que tinham as outras pessoas que colaboraram neste projeto com outras populações da Europa, nós verificamos que é muito comum, e nós apercebemos-nos disso. Muitas vezes estamos na fila do supermercado, a pessoa que está à nossa frente começa a sorrir e vê, por exemplo, a falta de um dente. Nós, médicos dentistas, muitas vezes temos, não sei, penso que talvez para tentarmos dar mais dignidade à medicina dentária, como se ela já não tivesse a dignidade que fosse suficiente, de falarmos em procedimentos muito mais complicados do que eles são na realidade. E muitas vezes nós, quando vamos apresentar em programas que são muito parecidos com este programa em que nós estamos a falar, vamos apresentar aquilo que é o mais complicado. Mas esquecemos que a maior parte da população portuguesa apenas precisa de um dente, ou de 2 ou 3 dentes adjacentes. E essa é a indicação principal do Natural Lock. Quando existem as condições ótimas, e condições ótimas é não só a nível de suporte entenda-se pelo osso, mas também condições a nível, principalmente, dos tecidos da gengiva, que isso é talvez o tecido mais importante, porque é aquele que vai garantir a sobrevida do implante ao longo da vida, ao selar e impedir a comunicação entre o meio externo, que é um meio que está cheio de bactérias, e o meio interno, que é um meio nobre, que deve estar isento de bactérias. E para essas pessoas, a primeira indicação de colocarmos uma pessoa que falta um dente ou uma pessoa que faltam 2 ou 3 dentes é um tratamento mais simples que nós fazemos com implantes de uma peça do que com implantes de 2 peças. Para além disso, como viram pela fotografia, ao colocarmos nós um implante de uma peça, tendencialmente nós teremos que colocar algo em cima, porque o implante fica logo em contacto com a cavidade Portanto, é logo colocado... oral. Portanto, na maior parte das vezes é logo colocado um dente provisório, sempre, provisório. Eu não acredito muito nos tratamentos em que nós colocamos os implantes com dentes definitivos. Não há tempo de maturação suficiente dos tecidos para que nós possamos colocar um dente definitivo. Há muita coisa que vai mudar. Portanto, o procedimento é como o implante comum. Primeiro é um dente provisório? Sim, primeiro colocamos um dente provisório e a seguir, sim, passados 2 ou 3 meses, que é o tempo natural de maturação dos próprios tecidos, iremos fazer os dentes definitivos. Portanto, quanto tempo é que dura todo o tratamento até a pessoa ficar com o dente definitivo, desde a colocação do implante? Sempre cerca de 2, 3 meses. Muito bem. O doutor estava a falar das pessoas que têm falta de dentes, é muito comum. Numa sociedade que está tão virada para a imagem, acha de facto qual é o papel dos implantes? Vieram revolucionar, de certa forma? Os implantes vieram, pelo menos, ajudar-nos a reabilitar a boca dos doentes e a reabilitar de uma forma confortável e que desse garantias às pessoas de poderem fazer a sua vida normal do dia a dia. Eu acho que foi uma ferramenta imprescindível que nós temos, médicos dentistas, hoje no tratamento dos nossos doentes. Muito bem, Sr. Agradeço-lhe muito a sua presença aqui no consultório, por nos ter trazido então o Natural Lock. Fechamos aqui esta primeira parte do consultório. Já sabe que na segunda parte é a altura de entrar em direto connosco e colocar as suas questões hoje sobre a oftalmologia. Vou ter comigo o Dr. Paulo Vale, por isso deixe-se ficar na nossa companhia. Um curto intervalo, eu volto já.